Fez 2 anos agora em janeiro, né? A gente estava totalmente sem grana e ela estava de preceito ainda e não estava conseguindo trampo. E ela fazia algumas coisas assim relacionadas a gente viu uma revistinha que tinha orixás e ela fazia umas coisas com caixa de leite, de material reciclado. Então a gente pegou essa ideia de fazer esses produtos e começamos a produzir caderninhos, bloquinhos de anotações e teve uma boa saída. E a gente viu que era uma coisa que poderia dar certo, assim, a princípio era muito amador, mas que foi uma coisa que foi dando certo, foi tendo saída, as pessoas foram se interessando, pensamos no nome, e aí queríamos uma coisa que tivesse a ver com a essência mesmo da gente, não só enquanto raça, né, na verdade. Então a gente queria trazer essa coisa meio étnica, meio África. E a coisa foi crescendo até um ponto que a gente falou, tá, agora vamos criar uma página e fazer de fato acontecer tudo isso, né? Então vamos pra frente. O turbante foi o seguinte, ela tinha pensado uma vez com uma amiga dela, tipo, de fazer umas faixinhas para vender. Só que essa menina tinha desaparecido e ela estava aqui com os tecidos. E aí ia ter eu estava fazendo faculdade e ia ter a semana de serviço social na minha faculdade. E aí eu peguei e falei, vamos levar para lá e vamos vender. E aí teve uma ótima saída, assim, todo mundo queria comprar. E aí a gente percebeu também que a gente queria fazer uma coisa que tivesse, a gente pensou na aderência, porque como a gente usava muito turbante, a gente via que alguns escorregavam, e aí não saía, ou ficava curto. E acabou saindo também porque como a gente usava muito turbante, continuou usando, a gente praticamente não achava do jeito que a gente queria, que era viscolaicra, um tecido que aderisse, né, no cabelo. Então a gente resolveu passar a vender no mercado étnico. E aí uma vez, numa viagem que a gente fez para comprar mercadoria para trazer, a gente viu uns estampados e não encontrou tecidos lisos. E aí a gente teve o insight de lançar uma coleção chamada Cores de Angola. Que era basicamente de estampados. Né? Só tinha turbantes estampados e aí a gente percebeu que teve uma ótima saída. Né? E aí a gente decidiu que... Foi a primeira coleção que a gente lançou. Foi a primeira coleção que a gente lançou. Foi intitulada Cores de Angola, porque trazia muitas cores. E a gente buscou também nos tecidos que a gente trouxe, os primeiros estampados, cores e desenhos que ligassem a esses desenhos étnicos. Então a gente buscou isso e teve uma saída maravilhosa essa coleção. Assim, foi a primeira vez que a gente vendeu. As pessoas gostaram porque, assim, já tinha muita gente que tinha turbante branco, azul, amarelo, são as cores básicas que a gente trabalha, né, o vermelho, e tava pensando em cores novas. E quando veio a coleção, foi o boom, assim, foi quando a página recebeu mais curtidas, né, a gente percebeu que também tinha essa possibilidade, não só trabalhar com com as cores lisas, mas também trazer turbantes coloridos, mas com especificidades, né? Então a gente busca nas cores uma combinação, assim, né? Trazer o étnico, né? A questão o mercado étnico. O turbante, ele não é um pano, não é meramente um pano, né? Em várias culturas ele traz o seu significado. Então, na cultura indiana, por exemplo, ele tem o seu significado social, religioso. Dentro da cultura africana, que é da qual a gente herdou o uso do turbante, traz um conceito religioso. Dentro da cultura islâmica, ele também traz essa noção, né, religiosidade. Mas a gente também usa como um ato de resistência, que é o conceito base que a gente sempre coloca na nossa página e nas nossas oficinas. A gente fecha um grupo X de tantas pessoas, a gente sempre coloca na nossa página e as pessoas nos procuram, porque às vezes a pessoa tem um turbante e sabe fazer a amarração simples, né? Que você usa no terreiro, mas nunca tem um contato. A oficina serve para a gente contar de fato a história do turbante. Tanto a história da ancestralidade,
né, o porquê de usar o turbante dentro das casas, por que a gente anda com a cabeça tampada, né, a gente vai contando sempre a partir de um fundamento, mas aquilo que as pessoas podem, né, e devem saber sobre a importância do turbante. E a gente aí ensina a fazer, por exemplo, 5 amarrações de turbante, né, diferentes, com laço, turbante, envelope, esse que a Lemba Moji está usando, que eu estou usando. A gente vai variando. Então a ideia é essa, é a gente levar essa ancestralidade para todos os espaços. E a gente utiliza os espaços públicos, né? E aí a gente trabalha também com essa perspectiva da ocupação do que é nosso, né? Do espaço público enquanto direito do cidadão. Então a gente faz oficina no Parque da Cidade, né? Mas a gente lembrando que naquele processo a gente não está falando de religiosidade. A gente está falando de ancestralidade, a gente está falando da compreensão que a pessoa precisa ter para se colocar uma coroa, porque a gente chama turbante de coroa, né? É a coroa do povo africano, é a coroa do povo indiano, é a coroa dos muçulmanos. Então, independente de qual seja a sua religião, a gente trabalha nessa perspectiva. Só que a gente também entende que não são só mulheres que utilizam turbantes, né? A gente tem, ainda existe um certo preconceito, não só fora do candomblé, mas também nos espaços públicos de homens que utilizam turbantes. E o que a gente busca nas nossas oficinas é desmistificar essa utilização, entendendo que o mutuê, né, o ori, a cabeça, ela precisa ser protegida. É da onde está toda a nossa energia, esse centro. E aí a gente vai falando a partir disso. A gente foi convidada para fazer uma oficina na Casa da Mulher, né, de mulheres vítimas de violência. E as pessoas levam os tecidos e a Lemba Moji foi lá e ensinou a fazer, porque a gente entende também a importância no empoderamento dessas mulheres. Por exemplo, quando a gente fala de mulheres vítimas de violência, né, a ideia é que a gente consiga levar um pouco de alegria. Então, quando a gente foi convidado para fazer esse trabalho, a única coisa que a gente falou para eles é que a gente não tinha condições de disponibilizar os tecidos, né? E aí a instituição conseguiu comprar os tecidos e a gente foi fazer oficina, no intuito mesmo de empoderar, né? De falar que a mulher negra é bonita, né? Que o cabelo dela é bonito, que ela precisa entender que ela é uma pessoa maravilhosa e que o turbante é só um adereço naquela ocasião, né, que vai enriquecer, que vai deixá-la mais bela, que vai chamar, que vai trazer para ela o poder de ser mulher, o poder de ser uma mulher negra, né, e que está passando por um processo de violência, mas que isso não é o fim do mundo, que ela tem outras perspectivas. E a gente vai trabalhando essas perspectivas, assim, não é de cunho, não é o social pelo social, mas é o social trazendo também um pouco da ancestralidade. E aí foi quando a gente pensou na história da personalização, né? Então, assim, por mais que a pessoa encomende um caderno igual, a gente sempre vai colocar uma coisa diferente para dizer, não, ó, esse aqui tem X, né? E então é diferente daquele outro. Então a gente trabalha nessa ideia da questão da autenticidade. Então você não vai ter um produto, um caderno igual, né? É personalizado. O que você tem é seu. O outro pode ter até a mesma ideia, né? Mas a gente busca... eu quero um caderno idêntico. Pô, a gente não trabalha com essa parecido. Ideia. É parecido, mas não é o mesmo. Idêntico. A maior barreira que a gente encontra, na verdade, é a seriedade, assim, de perceberem que o nosso trabalho é um trabalho, sim, formal, né? Ainda que caminhando, mas ele é um trabalho formal, a gente tem uma renda com isso, né? As pessoas acham que, na maioria das vezes, uma mulher empreendedora, ela tá fazendo um bico porque ela fica em casa e aí ela tá ocupando o tempo dela com produtos artesanais. Né? O Mercado Étnico é uma empresa de mulheres negras empoderadas. Né? Por que a gente afirma? Porque as pessoas às vezes olham e acham que nós somos, tipo, qualquer pessoa fazendo. Não, nós somos mulheres pretas, empoderadas. Assim, apesar do mercado étnico não ter um cunho religioso, a gente sempre afirma a nossa religiosidade nesse espaço, né? Entendendo que as mulheres, o espaço do empreendedorismo, ele é um espaço extremamente machista, então a gente não abre mão dessa posição, né? Nós somos mulheres pretas empoderadas e que estamos no mercado de maneira
igual. A ideia de colocar nossa ancestralidade, de colocar nossa perspectiva religiosa ou não, de colocar a importância do empoderamento das mulheres dentro de todos os espaços. Então a gente busca isso. O mercado étnico hoje é a nossa possibilidade de transformação. Se perceber enquanto sujeito de direitos é o papel fundamental da mulher. Entender o espaço dela dentro dessa sociedade, entender quais são as perspectivas e projetos. Porque às vezes a gente é colocado no mundo, né? E nos é dado o papel social da mulher, né? Que é cuidar da casa, bonitinho. Obrigatoriamente você tem que parir, né? Obrigatoriamente você tem que ser heterossexual, obrigatoriamente você não pode ter outras vivências. Então, a mulher pode tudo, né? Inclusive nada, né? Ela pode se contrapor a tudo que é posto ou simplesmente aceitar, mas desde que seja de forma consciente, né? Entender que o papel, que o mundo é machista, entender que ela vai ser oprimida, né? Entender que ela também pode ser sofrer violência, entender física, psicológica, enfim, qualquer coisa que acontecer, a responsabilidade, a culpa não é dela, né? A culpa é da sociedade, né? Ela pode usar sainha curta, ela pode usar cabelo curto, ela pode andar com a saia até o pé, entendendo que o corpo é dela, né? Ela precisa se libertar desses estigmas, né? Nós mulheres temos um problema muito grande com o nosso corpo, com a aceitação do nosso corpo, né? A gente sempre tá no mundo da moda, sempre ditando como é que tem que ser, como é que tem que vestir, você tem que ser magra, você tem que ter o cabelo liso, né? Então, todas as mulheres, principalmente as pretas, né? Quando eu falo principalmente as pretas, porque foram as que mais são oprimidas, né? Que são e que foram oprimidas o tempo todo. Então você pode ter o cabelo black, você é bonita com sua boca, com seu corpo, né? Com seu quadril largo. A negritude está na consciência, está na forma como ela lida com o tom da melanina dela, né? Ela tem que se colocar enquanto, pensar enquanto e agir como uma mulher preta. E como as pessoas te veem, tipo, velho, isso não é problema seu. Você pega, assim, a preocupação das pessoas com relação a você, as expectativas que se criam, tudo isso não é seu, né? Seja o que você quiser, seja livre, principalmente isso, seja livre. Seja livre. Seja você, né? Seja você, né? E sem se importar com o que as pessoas vão pensar, né? Ocupemos os espaços políticos, né? Nós ainda, apesar de ser a maioria dentro da sociedade brasileira, nós ainda somos a minoria dentro dos espaços de discussão, né? Ocupemos os espaços de discussões, os espaços políticos, ocupemos as academias novamente, ocupemos esses espaços as academias, principalmente. Aos poucos a gente tem ocupado, mas ainda falta bastante. Né? Que sejamos cientistas, sejamos donas de casa, sejamos empreendedoras, sejamos qualquer coisa. Conscientes. E assim como também os homens que são gays, que optam por ser afeminados, né, segundo alguns colocam, esses são os que mais sofrem preconceito. Porque como é que um homem, né, a pessoa nasce homem e se sujeita a tornar-se afeminado ou tornar-se mulher? Por que são as travestis e as transexuais que mais morrem no Brasil? É justamente por causa dessas características afeminadas, né? Do dito da construção feminina que quer ser colocado, que as pessoas se veem dessa maneira e são os assassinados porque justamente se veem assim, né? Você não pode ser mulher, velho. Você nasceu homem, você tem o poder no meio das suas pernas. Né? Então, como é que você se sujeita a ser mulher? É um espaço também de disseminação, de ideias. A gente não é um ambiente para discussão, mas a gente coloca, sim, essa diversidade, a gente se coloca também enquanto defensor dos povos de matriz africana, né? Então... Das minorias, né? A gente, no mercado étnico, a gente não aceita machismo, a gente não aceita sexismo, a gente não aceita homofobia, lesbofobia, transfobia. Nós, essa bandeira a gente levanta. Tudo. Essa bandeira a gente levanta. Se chegar alguém na nossa página com esses discursos, a gente com certeza não vai ser nosso cliente, com certeza vai ser banido da nossa página, porque a ideia é na perspectiva mesmo de garantia de direitos. A gente não quer nada a mais nem nada a menos.